Eu fiz uma masterclass com o Dan Brown e com o Malcolm Gladwell. Fiz o Verdade Obscura, escrevi ele todo à mão, a caneta. Coragem! Gastei 4 canetas Bic. Eu nunca tinha visto uma caneta Bic terminar. Fala galerinha do canal, tudo bom com vocês? Eu sou Eliakim Batista, estava um pouco afastado aqui do YouTube, me dedicando a outras redes, mas estou aqui de volta. E hoje eu recebo ele, que tem um pseudônimo, que é o C.S. Bolton, mas o nome dele é o César Eduardo da Silva, autor do livro Verdade Obscura. Olá, César, tudo bom com você? Olá, Eliakim. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa iniciativa do Eliakim. Uma honra aí aceitar o teu convite para conversar contigo hoje, Eliakim. Prazer é meu, prazer é meu. Primeiro, eu quero saber se eu te chamo de César ou você prefere que eu te chame de C.S. Bolton, que é É, o seu na, pseudônimo. na verdade é um pseudônimo que eu adotei, mas ele é meu nome também, né? O C é o César, o S de Silva, né? E o Bolton foi um sobrenome que eu adotei, que ele faz uma alusão ao sobrenome da minha esposa, né? Não é exatamente esse sobrenome, mas é por aí. E, cara, a gente achou que ficou muito legal, né? Eu gostei. Lógico, eu sou fã do C.S. Lewis também, né? Então Foi o que eu eu, pensei. eu, eu gostei por ter as mesmas iniciais dele, né? Então eu aproveitei a carona aí com o C.S. Lewis e botei o C.S. Bolton aí também. Tá joia. Bom, César, primeira coisa, eu quero saber, nós queremos te conhecer. Quero saber o que você faz da sua vida, fala um pouco aí sobre sua família, se você quiser, já falou que é casado, e também aí como os Uhum. livros entraram no seu dia a dia e na sua vida. Aham. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Duas crianças, o Bernardo de 4 anos e a Duda de 3 anos. Então eles são bem próximos, quase gêmeos aí. Minha esposa Márcia. Eu sou engenheiro químico por formação universitária, né? Então não tem muito a ver aí com a literatura, que acabou entrando em 2019 apenas, veja só. Eu me formei em engenharia química em 2002 na Federal de Santa Catarina. E aí, hoje em dia, faz 10 anos já, eu tenho uma empresa que faz projetos em grandes indústrias, né? A gente faz otimização de processos, de produtos em grandes indústrias. E a gente começou em 2019, eu e meu sócio, começamos a conversar sobre marketing de conteúdo, né? Então, a gente decidiu que deveria também fazer um pouco disso, porque faz todo sentido para empresas como a nossa, né, de consultoria, ter esse tipo de marketing, né? E aí, quem decidiu escrever esses artigos fui eu, né? Então, eu comecei e me espantei com a facilidade que eles começaram a sair, né? Então, ia criando algumas coisas ali e iam saindo um artigo por semana. Inicialmente eu tive algumas correções, né? Tive que fazer muitas correções de língua portuguesa, porque, lógico, eu não estava acostumado a escrever. E aí reacendeu no início do ano de 2020. Eu tinha um sonho antigo de escrever um livro, só que eu não queria escrever um livro sobre a minha profissão, eu queria escrever uma ficção, porque eu também sou fã do Dan Brown, né? O Código de Da Vinci, o Anjos e Demônios e tal, aquele fenômeno que foi lá com o Código de Da Vinci em 2003 aí, né? E eu fiquei muito fã dele, li quase todos os livros dele e pensei assim, cara, eu queria escrever um livro assim, né? E também sou fã do Malcolm Gladwell, que escreveu o Outliers, o Blink, e aí já são livros mais na linha de não ficção, né? Mas eu gosto dos dois. E pensei assim, cara, por que eu não misturo então um pouco dos dois, né? Para ver o que vai acontecer. Tá, só que essa é a ideia, né? A ideia é algo que precisa ser tirado do papel, né? E merece
provar o seu valor para que ela seja colocada adiante, né. E veja, eu fiz uma masterclass com o Dan Brown e com o Malcolm Gladwell, eles têm gravadas essas videoaulas, né. Você é E um aí eu fiz. privilegiado, então, que acho que muita gente queria essa masterclass, hein? Cara, e tu sabe, eu vou contar aí o segredo de ter conseguido, eles, eles estão disponíveis num aplicativo chamado Masterclass, né, depois você pesquisa lá, e tem a Margaret Atwood falando também do estilo de escrita dela, o James Patterson, o Neil Gaiman também está falando lá. Então tem muito escritor lá na Masterclass. Hoje eu não sei quanto é que tá o preço, tá? Mas assim, ó, não foi absurdo, tá? Cara, eu acho que era coisa assim de $90. A masterclass inteira, com 19 aulas completas, cara, $90 para ter uma masterclass com o Dan Brown, tá valendo, né? Ele aqui, nós dois que Vale, somos vale sim. escritores, aí, vale muito, né? Então eu acabei fazendo. E aí, nessas masterclass, ele acaba passando o estilo dele, como que ele compõe a história, como que ele faz para todos os elementos da história, como é que ele compõe um personagem, né. E aí como eu fiz a aula com ele, eu passei daí a compor os meus, né, porque você não acaba não fazendo uma cópia, você faz, do seu estilo, né. Então, você pega uma linha, "Não, eu gosto dessa linha aqui de escrita", e aí vai compondo os seus próprios personagens, as suas cenas, né, o seu storyline inteiro, né, e aí vai escrevendo. E dessa forma acabou entrando, e aí eu fiz o Verdade Obscura, escrevi ele todo à mão, a caneta, primeiro, né, Que porque, coragem! gastei 4 canetas Bic, eu nunca tinha visto uma caneta Bic terminar, até então, né. É um fenômeno, né, a caneta Bic não acaba, você perde antes, né. Aí eu vi elas acabarem. E aí escrevi à mão, toda a história, né, todo o texto, e aí fui procurar um editor profissional, né, porque como era o meu primeiro livro, então fui procurar um editor profissional, que era aí achei o Jura, né, eu falei com vários, achei o Jura Arruda ali, aqui de Joinville, né, e daí ele leu o texto primeiro e falou assim: "Ó, cara, na boa, vamos ter que reescrever tudo, tá? Não." Aí ele assim, cara, tu tem que entender uma coisa, escrever é reescrever. Aí eu falei, ah, agora ferrou. Aí acabei tendo que reescrever nas dicas do editor, mas na verdade ele foi mais professor nessa primeira revisão do que editor, né? Porque quando tu pega um escritor iniciante, tu tem que, né, ser meio professor, né? Então ele foi bem professor, falou todos os detalhes e tal que tinha que fazer, e eu acabei daí reescrevendo. E aí na reescrita, daí eu já comecei a digitar, né? Veja Sim, que mas daí aí a já. mesma história, né? Você foi Sim, sim. reeditando, tá certo. Isso. Exatamente. Então agora vamos falar desse Verdade Obscura, esse seu primeiro livro, muito bacana. Estou aí já lendo, estou terminando de ler, que é uma ficção que acontece ali na Espanha, né? E, e que move suspense e uma vida familiar ali de uma pessoa aí que eu quero que você conte pra gente um pouquinho mais. Pode ser? O James, o nosso personagem principal, né? Isso, eu queria Veja deixar que para o próprio criador falar dele. o James que o nome dele era James Fernandes, né? Daí acabou o editor acabou mudando. Ele virou James Bonnet. Tanto que me pedem assim, é uma alusão ao James Bond, né? Aí eu falei, ficou parecido, né? Ficou. Ficou, Eu ficou, ia te mas fazer eu. essa pergunta também. Cara, na verdade, não. A gente não quis. Tinha duas opções ali, e Bonnet foi um sobrenome que eu achei interessante e fácil de falar, né? De James Bonnet. Até mais fácil do que Fernandes, né? Quando eu escrevi a caneta, ele estava James Fernandes, né? E aí o editor achou melhor colocar James Bonnet. E o James, ele é um químico
que trabalha com desenvolvimento de medicamentos na universidade em Barcelona. Eu coloquei esse título fictício, essa universidade não existe, né? Mas ele, no prólogo, tu imagina, assim, ó, o cara chegando em Madrid, no centro de Madrid, ele desce do táxi, olha para aquele prédio de todo espelhado, olha para cima, aquele céu azul em pleno meio-dia, ele vai sair do táxi e o taxista grita para ele, ô, peraí, você tem que me pagar, cara, você tá saindo sem pagar? O James todo perdido, assim, né? Mas qual é o pai que não estaria perdido com o filho à beira da morte, né? Então, ele está extremamente atordoado, ele foi chamado lá em Madrid, ele é de Barcelona, ele foi chamado em Madrid porque ele foi chamado pelo presidente da maior companhia farmacêutica do mundo, a HC Corporation. E como ele trabalha nessa linha, só que numa universidade, foi ver, o cara falou assim, ó, esteja aqui amanhã urgente, não falou do que se tratava. James entra no prédio, né, sobe lá até o 32º andar, onde ele vê aquele andar todo espelhado, ele tem uma visão panorâmica da cidade de Madrid, e ele vê ao fundo ali uma sala, uma porta gigantesca, e ali ele entra, e ali é onde está reunida toda a cúpula da HC Corporation, e o Matheus, que é o presidente, que ligou para ele, já muito friamente, diz assim, James, entra aqui, sente-se, em contraste com todo o andar, aquela sala escura e fria, ele se senta na cadeira e aquele silêncio mortal toma a sala, e ele se sente ainda mais apreensivo. E quando ele se sente apreensivo, ele tira do bolso dele a carteira, e dentro da carteira dele tem um desenho feito pelo Gabriel, o filho dele, que é um coraçãozinho com uma árvore nascendo dentro do coração. E o Gabriel falava assim, papai, essa árvore sou eu crescendo dentro do seu coração. E aquilo trazia para ele uma paz muito grande, mesmo com o filho à beira da morte. E ele fecha a carteira, o Matheus se dirige para ele e fala assim, James, ou nós te colocamos na cadeia, ou você entrega a sua fórmula para nós. E o James fica calado. Ele fica pensando só, não tem como ele estar sabendo disso. O James testava secretamente um medicamento desenvolvido para curar um câncer raro que o filho dele tinha. E tão secretamente que nem o médico do menino sabia. Quem sabia era só a Marta e o Hugo, os dois braços direito dele no laboratório de desenvolvimento. Mas eles eram de extrema confiança, eles são de extrema confiança e não tem. Ele assim, não, eles não fizeram, eles não entregaram para o Matheus que eu estou testando isso aqui. E é um teste ilegal, né? Ele pode realmente ir para a cadeia por causa disso. É um teste que não pode ser feito, né? Ele contraria todas as leis da medicina, né? Não só da medicina, todas as leis, né? Mas se ele não fizer isso, o filho dele morre, né? Não tem jeito. É o isso ou isso, né? Então ele vai manter o filho dele e o medicamento está dando claros sinais de que vai funcionar. Só que o funcionamento desse medicamento é revolucionário. E se funcionar da maneira que James e a equipe está fazendo ele funcionar, se funcionar, é algo de bilhões para a indústria. E isso desperta, lógico, bilhões de euros, falando em bilhões de euros, isso desperta não só a indústria farmacêutica, mas vai despertar também os investidores de Wall Street, que também vão querer a fatia deles, vão despertar alguns políticos que também vão querer a fatia deles aí nesse meio, né? Só que todos eles vão atrapalhar o James para tratar o filho dele e vai colocar em jogo a vida do filho dele, né? Então eu contei isso e ele está ali sentadinho na cadeira na frente do Matheus pensando, né? O que que eu vou fazer? O que que eu vou falar para esse maluco aí na minha frente? O James simplesmente se levanta e vai embora. Bate a porta, sai da sala. Aí eu corto a cena para dentro daquela sala escura e fria. E o Matheus, o presidente, olha para o chefe da segurança da HC Corporation e diz assim, Cláudio, o James
tem até amanhã às 6 da tarde para nos dar uma resposta. E você sabe qual é a resposta que eu quero. Me traga essa resposta, custe o que custar. E aí acaba o prólogo do livro. E aí começa o primeiro capítulo. Joia. Tudo, Uma tudo ótima isso se premissa, viu? tudo isso se passa no prólogo do livro, né? Então vai ter essas tramas políticas, né? Vai ter essa trama de perseguição, né? Que o Matheus quer a todo custo. Vai ter o Conselho de Wall Street, que também vai querer se meter no meio, né? Então eles vão causar ali uma grande, vai ser bem conturbado esse meio. E o James conta com os dois escudeiros dele e com a Sandra, que é uma especialista em coleta de dados e inteligência artificial, que ajuda no desenvolvimento do mecanismo do medicamento. Essa é a ideia. Tá, joia. Agora eu quero saber, é, seu livro ele é recheado dos famosos QR Codes, né? Por exemplo, nos meus Uhum. marcadores, todos agora já vão com essa bendita funcionalidade. Por que que Aham. você colocou QR Codes no livro e para onde eles vão? É isso que a gente quer saber e é uma curiosidade Esses, que tem crescendo aí no meio dos livros. ah, esses QR Codes, eu digo que o Verdade Obscura ele é um livro de ficção e não ficção. A ficção, eu acabei de dar a introdução aí para vocês, né? O que vai passar na ficção. Lógico que a ficção também é um pouco baseada naquilo que eu vivo aí no meio das indústrias, né? Ao longo desses 20 anos de carreira. Mas a não ficção por exemplo, nesse primeiro capítulo, veja só, o Mateus coloca o James num falso dilema, né? E aí fica um exercício de pensamento crítico, né? Por que falso dilema? Ele disse, James, ou isso ou aquilo, né? E é totalmente falso, porque ele não tem só duas opções. Ele criou imediatamente uma terceira opção, veja lá. Ele saiu, simplesmente saiu. Eu não vou nem te entregar e nem vou para cadeia, meu amigo. Eu vou sair daqui e não quero mais papo contigo, né? Essa é a terceira opção que ele acaba criando na hora. E aí eu tenho um QR Code que leva para uma videoaula onde eu falo 3 minutos ali sobre o falso dilema, né? E aí eu coloco o leitor a par disso, né? E falo assim, quantas opções, quantas decisões a gente tem que tomar no dia a dia e que às vezes a gente cai nesse falso dilema, né? Ou eu tomo, ou eu vou de férias para a praia ou para o campo. Não, peraí. Não tem uma praia que é meio campo também, né? Ou não tem outra opção, né? Ou você tá comigo ou você tá contra mim, né? Outro falso dilema também. Como assim, meu amigo? Né? Eu só tenho uma opinião que diverge um pouco da sua neste tema, né? Não tô contra você, né? Então, a gente acaba, às vezes, caindo em falsos dilemas. Então, veja, esse é um QR Code com essa pequena aula, né, de falso dilema. Tem uma outra parte lá que entra um personagem muito curioso, né? Então, eu tenho daí também um QR Code, uma videoaula sobre curiosidade, ou às vezes pode ter o QR Code leva para um pequeno artigo, né, onde intuição e maestria, né? O que é intuição, o que é maestria, né? Aí tem um debate lá que o médico, ele conversa lá com outro médico e eles falam, não, isso é intuição. Aí o cara, não, isso não é intuição. Aí eles conversam um pouquinho sobre isso e tem um QR Code que leva para um artigo meu sobre intuição e maestria, né? Então, São se o leitor quiser, sempre são sempre materiais seus, vídeo ou artigos, ou não? Tem isso, algumas coisas da internet. não, são todos materiais meus, ou artigos meus, ou videoaulas que são minhas também, né? Então, são todos materiais exclusivos para o leitor do Verdade Obscura que estão disponíveis para quem acessa aquele QR Code, né? Eu até tenho um QR Code na capa que chama Desafio-te, que é o desafio que se a pessoa responder corretamente, ela ganha um voucher para o curso Raciocínio Crítico e Criativo, ganha um desconto ali, né? Se ela resolver a charada, né? E a charada tem tudo a ver com a pessoa que leu, né? A pessoa que leu o livro inteiro
vai conseguir responder. E aí você responde, você ganha um QR Code para se inscrever no meu curso de raciocínio crítico e criativo, que aprofunda ainda mais alguns temas que a gente tem aí dentro do Verdade Obscura. Bacana, bacana. César, agora eu quero te convidar para uma brincadeira aqui do canal, que ela faz muito sucesso, o pessoal gosta bastante, que é o Uhum. isso ou aquilo que você acabou de falar. Falso dilema? Podemos ir lá? Vamos, claro, claro. Ok. César, sorvete ou hot dog? Hot dog, Comédia ou terror? comédia, Série ou filme? filme, Shopping ou livraria? livraria, Livro físico ou e-book? físico, Não vale Dan Brown. Diga um autor que você ama. Malcolm Gladwell, Diz um livro dele pra gente. Outliers. Ótimo, maravilha. Outliers, os fora de série. Muito bom também. Tem um novo Sim, agora que eu não li ainda, mas esse Outliers é muito bom. E o Blink também. Decisão no piscar de olhos. sim. César, agora eu quero que você me diga por que que Verdade Obscura, com seus QR Codes, esse mistério ali da cura do câncer ou não, deve ser o próximo livro a ser lido por quem nos assiste e mais nenhum outro. Tem que ser Verdade Obscura. A palavra infotenimento, eu ouvi alguém falando que é informação com entretenimento. Então, se você gosta das duas coisas juntas, informação, você se sentir bem informado e se entreter enquanto se informa, você tem que ver ou você tem que ler o Verdade Obscura, pois ele é o melhor livro que você vai ler esse ano. Eita, esse aí é marqueteiro. Eu garanto para você, eu garanto. Ele tem, para ter uma ideia, as habilidades para o profissional do futuro, segundo o World Economic Forum, eles apontam sempre quais são as habilidades, né? 5 dessas habilidades para o profissional do futuro são desenvolvidas no Verdade Obscura, que é, entre elas, aí a capacidade de pensar criticamente, de resolver problemas complexos, de criatividade, originalidade, inovação. Isso tudo é compreendido ou está dentro, é inerente ao Verdade Obscura. Então, se você lê ele completo e assiste as videoaulas e vê os quadrados técnicos, você vai estar desenvolvendo-se como profissional dentro das habilidades para o profissional do futuro. Tá joia. Não tá no roteiro, mas eu quero te perguntar então, o que que você acredita do futuro, já que você fez tem essas O- características do profissional do futuro? O que que você acha que está por vir nesse período, nesse novo período pós-pandemia? eu acho que a gente está saindo aí de uma era que é uma era muito pautada na informação, em dados, em exatidão, e está indo mais para uma era que eu diria conceitual, né? Hoje os algoritmos já tomaram conta, né, e já tomam decisões muito melhores do que muitos profissionais por aí. Isso vai evoluir, né? Então as habilidades, eu vejo que as habilidades dos profissionais em empresas, né, principalmente mais analíticas, elas vão ser ultrapassadas e vão ser necessárias, ser complementadas por habilidades mais criativas, né, que aí que envolve como contar as histórias, como você se comunica com as pessoas, como você pensa criticamente, como você acha soluções criativas para o
os problemas em geral do dia a dia. Os problemas pequenos do dia a dia vão requerer mais criatividade, porque cada vez mais os profissionais estão sendo substituídos por algoritmos, né? Não digo nem máquinas. Máquinas, isso já está acontecendo desde 1700 e pouco aí, né? Profissionais sendo substituídos por máquinas, né? Agora são algoritmos. Então, eu acho que nós, como profissionais, temos que evoluir para essa era mais conceitual que envolve essas habilidades que tangem aí a criatividade que por enquanto os algoritmos não fazem, os robôs não conseguem ser criativos, por enquanto. Joia. César, agora nós vamos nos encaminhando para o final da entrevista, então eu quero que você deixe uma mensagem aí para o nosso público, para as pessoas que nos assistem. É, uma mensagem, vamos ver. Vou deixar uma mensagem que tem muito a ver com verdade obscura também. Você tem que procurar sempre se desenvolver e sempre se aprimorar, seja lá qual é a sua profissão, qual é o seu ofício, porque fazendo isso, como o James fez e como a Sandra fez aí dentro do Verdade Obscura, fazendo isso você não vira só você também um melhor profissional, uma melhor pessoa, mas fazendo isso você também ajuda a humanidade a se tornar também um pouco melhor. Então, busque sempre se aperfeiçoar nas coisas que faz, busque sempre fazer o melhor que você pode fazer hoje. E o melhor que você pode fazer hoje não é o melhor que você vai fazer amanhã. Então, essa busca contínua aí pela excelência, ela deve ser sempre pauta aí do seu dia a dia, né? Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer hoje? Né? Então, busca sempre essa excelência, assim como o nosso querido James e a nossa querida Sandra fizeram e quebraram muitos paradigmas ali no livro, viu? E isso salvou a pele deles. Bom, César, se pudesse, eu conversava com você o tempo todo, aí virávamos à noite aí batendo papo, mas nosso Legal. tempo é limitado e eu quero agradecer você. Mas antes de dar a despedida final, onde que a gente encontra a Verdade Obscura? A gente tem ele na Amazon, só digitar lá, tem o físico e tem o e-book também. Mas se você quiser, eu ainda faço vendas ali via direct no Instagram. Acessa lá o meu Instagram, @CésarEduSilva79, @CésarEduSilva79, me manda um direct lá, eu mando o livro para você autografado. E você pode comprar direto comigo. Tá joia. César, muito obrigado. Foi um papo muito bacana envolvendo tecnologia, informação, como você disse, e esse suspense aí que acho que deixou muita gente com água na boca. Muito obrigado. Legal, Elequim. Obrigado, cara. Obrigado pelo espaço aí no teu blog, né, no teu perfil. Agradeço muito as pessoas que estão assistindo também a gente. Obrigado. Beleza, perfeito. E você também, quero deixar aí o meu muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Assista mais vídeos nossos, já se inscreve aí, curte esse vídeo, entra lá em www.blogvidadeescritor.com.br. Também, se você quiser, adquira meu livro, eu sou Ianca, e vem mais novidade por aí. Então, fico por aqui e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Legal, beleza. Obrigado, até mais.